Bom dia para quem está chegando. Vamos esperar um pouquinho. Hoje eu vou usar o fone. Dá para me ouvir? Tá me ouvindo bem? Se tiver, faz um joinha, senão vou ter que tirar o fone. Hoje é a nossa 7ª live que nós estamos fazendo desse livro, Poder para Mudar Sua Vida. E se a gente quer ver uma mudança no mundo, essa mudança ela precisa começar com a gente. Então, que bom. Então, estão me ouvindo, né? Que bom. Então, se eu quero um mundo melhor, eu preciso começar por mim mesma. Então, estamos na 7ª live. Hoje o tema da live é demonstrando um pouco de amabilidade. Nós vimos em umas 2 lives anteriores como se tornar uma pessoa mais amorosa. E quando a gente falou sobre isso, nós vimos algumas atitudes, mas que são internas. Quais eram essas atitudes para eu ser mais amoroso? Primeiro, eu preciso sentir o amor de Deus. Uma pessoa que não se sente amada, ela não consegue amar o outro. E o amor de Deus é o maior de todos. A segunda atitude para eu ser mais amoroso é perdoar. Eu preciso pensar nas pessoas com ternura. Se eu penso bem delas, eu vou começar a sentir mais amor por elas. Se eu só penso nos defeitos, eu só vou pensar coisas ruins sobre elas e sentir coisas ruins. Eu preciso agir com amor e esperar o melhor das pessoas. Hoje nós vamos ver como eu demonstro amabilidade. E a palavra de Deus, lá em Colossenses 3:12, ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, quando aqui ele usa o verbo revesti-vos, quer dizer, você escolhe se revestir. Quando você acorda de manhã, você escolhe que roupa eu vou pôr. Então, hoje eu vou pôr essa roupa. Quando você acorda de manhã, você também precisa fazer uma pergunta. Como que vai ser a minha atitude hoje? Qual é a atitude que eu vou me revestir hoje? Eu vou me revestir de uma atitude de bondade, de misericórdia, de benignidade, mansidão, longanimidade? Ou eu vou deixar o meu temperamento me levar? Ou eu vou deixar as minhas emoções me levar? Bom dia, pastora Érica, bem-vinda. Ou eu vou deixar que as emoções conduzem o meu comportamento. Então, quando você acorda de manhã, você escolhe como você vai se comportar naquele dia. Você vai se revestir de amor ou você vai deixar que o seu temperamento governe as suas atitudes? Então, isso é uma escolha. E Alice, por que nós precisamos ser amáveis? A primeira coisa é porque Deus ele é amável para conosco. Porque Deus ele é amoroso para conosco. E se eu quero me parecer com Deus, se eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, eu também preciso ser amável com as pessoas. E segundo, porque em Mateus 7:12 diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los vós também. Então, quer dizer, assim como você quer que as pessoas te tratem, tratem os outros também. Então, se eu quero que as pessoas sejam amáveis comigo, eu também preciso me comportar com amor para com elas. É uma troca. E aí, o que o autor do livro, ele faz 5 comportamentos que fazem com que nós demonstremos mais amabilidade. E o primeiro comportamento nós precisamos ser mais sensíveis. Lá em Filipenses 2:4 diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós não podemos nos preocupar só com a nossa dor. As pessoas que estão à nossa volta também estão sofrendo, também têm problemas e às vezes nós precisamos ser mais sensíveis à dor do próximo. Pais, quantas vezes o seu filho às vezes está triste e você diz assim: ah, isso é bobeira. Mas a gente precisa o quê? Ser sensível à dor do outro, porque às vezes o que não dói em você, dói no outro. Então muitos pais são insensíveis com seus filhos. Muitos filhos são insensíveis com seus pais. Muitos funcionários são insensíveis com seus chefes e muitos chefes são insensíveis com seus funcionários. Porque eles não olham para a necessidade do outro. Ele não olha por que aquela pessoa está agindo dessa forma. Porque às vezes ela tem alguma necessidade. E eu demonstro amabilidade quando eu sou sensível. Quando eu me preocupo e se eu tenho condições de ajudar, eu ajudo aquela pessoa.
Isso é demonstrar amabilidade. É eu ser sensível à dor do outro. E a Bíblia lá deixou um exemplo de Davi. Davi, quando ele se tornou rei, Saul havia morrido, Jonatas havia morrido. E ele perguntou, eu queria saber se ainda existe alguém da linha de Saul que está vivo, porque eu preciso fazer o bem para essa pessoa. E aí havia um filho de Jonatas, que era Mefibosete. E ele mandou chamar Mefibosete. E quando ele chama Mefibosete, ele diz... e Mefibosete pensou que seria morto por Davi, porque ele era o único ainda da linhagem do rei Saul. Mas Davi respondeu assim: não tenha medo, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Então Davi, ele não precisaria mais procurar ninguém, porque ele já era rei. Mas ele falou, eu preciso agir com bondade. E ele procurou saber se havia alguém ainda vivo da linhagem de Saul. Porque embora Saul havia morrido, não era o desejo de Davi se vingar. Mas ele procurou Mefibosete e fez o bem, ele agiu com bondade. E nós, no nosso dia a dia, nós precisamos também agir com bondade, sendo sensíveis à dor do outro. O segundo comportamento que nós temos para demonstrar amabilidade é dar apoio. E a palavra de Deus diz em Provérbios 15:4 que a língua benigna é a árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. E a palavra também diz que a morte e a vida estão na língua. Então você é uma pessoa que edifica as outras pessoas ou você destrói as outras pessoas? Ou você acaba com elas? Você às vezes encoraja os outros ou você destrói os sonhos dos outros? E nós precisamos ser pessoas que encorajam, porque Deus ele encorajava o seu povo. Na Bíblia nós encontramos diversas passagens em que Deus encorajava os seus servos. E o primeiro que eu vou citar é Josué. Então, se nós formos lá em Josué 1, é uma das passagens mais assim, conhecidas, que é quando Deus fala para Josué. Deixa eu pegar aqui. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais e lhes darei. E Deus também fala para Josué: levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu lhe dou aos filhos de Israel. E Deus encoraja, fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Então Deus ele encoraja, assim como Deus é encorajador, nós precisamos também encorajar as outras pessoas. Às vezes chega um amigo, um colega de trabalho e fala para você algo e ele precisa de um incentivo e você não dá esse incentivo. Às vezes você fala, nossa, mas você vai empreender, mas a crise está bem na crise, bem numa pandemia. Sejamos pessoas que encorajam. Deus ele encorajou Moisés. Quando ele chamou Moisés, lá em Êxodo 4, Moisés falava, não, Deus, eles não vão me ouvir. Mas Deus, não, eu vou falar pela tua boca. E Deus foi encorajando Moisés para que Moisés fosse um líder. Deus também encorajou Paulo, lá em Atos 23:11. Deus disse para Paulo, Paulo, tem bom ânimo, anima-te. E também tem uma outra passagem em que Deus ele encoraja Gideão, lá em Juízes 6:11. Então ele chama Gideão para ser líder do exército, mas Gideão ele se sente o menor de todos. Ele fala, meu Deus, a minha família é mais pobre, eu sou o menor da minha casa. Deus fala para Gideão, não, homem corajoso, vai pela tua força. E Gideão tremendo de medo. Mas Gideão foi porque Deus encorajou. Então, se você quer ser parecido com Deus, se você quer demonstrar amabilidade, seja uma pessoa que encoraja as outras pessoas e não aquela que joga terra nos sonhos dela. É tão ruim quando você vai todo esperando receber uma palavra de incentivo e a pessoa vem e taca um balde de água fria no teu sonho. Então não seja esse tipo de pessoa, mas seja uma pessoa que encoraja os outros. Uma terceira atitude para nós demonstrarmos amabilidade é nós precisamos ter empatia. Em Romanos 12:15, a palavra de Deus diz assim:
Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Em 2 Timóteo, é isso mesmo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, existem pessoas que às vezes você tá triste e ela não tem empatia por você. E às vezes, quando você chega tão empolgado que você realizou algo e você conta para aquela pessoa faz pouco caso, fala, mas isso nem é importante. Quer dizer, ria com os que estão alegres e chorem com os que choram. Nós precisamos aprender a ter empatia pelas pessoas. E aqui na palavra de Deus, diz assim no livro: você fica empolgado com as coisas que deixam seu filho, seu funcionário, seus amigos empolgados? Isso não é infantilidade, é amabilidade. Então, quantas vezes, às vezes um filho chega para um pai, olha pai, o que eu fiz, e o pai nem liga, fala, vai pra lá, não tá mal feito. Então, nós precisamos demonstrar amabilidade, sentir empolgação pela empolgação das pessoas e consolar quando elas não estão bem. Há pessoas que precisam que uma bomba exploda embaixo delas para que elas fiquem empolgadas com alguma coisa. Alegre-se com os que estão alegres e chorem com os que choram. O exemplo supremo de uma pessoa empática é Jesus. Em João 11:35, lemos que Jesus chorou na sepultura de Lázaro. E o Evangelho diz que Jesus ele era movido por compaixão. Quantos líderes não demonstram empatia pelos seus liderados? Essa é minha mãe também. Oi para quem está chegando, parei para ler. E quantos líderes não demonstram empatia pelas pessoas que são lideradas por elas? Mas nós precisamos, Jesus sendo um líder, ele era movido por compaixão. Então, nós precisamos demonstrar empatia pelas pessoas. Você será amável se quiser se parecer com Cristo. Não interessa quantos versículos das Escrituras você memorizou ou com que frequência vai à igreja, pois se não for amável, não será como Jesus. Por isso, aprenda a ser amável, sendo sensível, oferecendo o seu apoio e tendo empatia pelas pessoas. Gente, só um minutinho, porque o Zeca tá aqui, eu vou ter que abrir a porta para ele. Um minuto. Vai. O Zeca tá me dando show aqui, gente. Queria sair, agora não quer mais. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. A quarta atitude para nós termos mais demonstrarmos amabilidade é sermos sinceros. Em Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. O maior ato de amor que nós podemos ter para as pessoas, para os nossos amigos, para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta, é sermos sinceros. Falar para o amigo o que está errado. Então, se você ama o seu amigo, se você ama alguém da tua família, as pessoas que estão à tua volta, você precisa ser sincero. Você precisa dizer, olha, isso que você fez, essa sua forma de pensar está errada. Você precisa mudar isso. Você está estragando sua vida. Você está preguiçoso, você tem mais potencial. A minha avó sempre dizia, aquele que te faz chorar, te quer bem. Então, um amigo de verdade, ele é sincero. Ser amável não é você só fazer o bem pela pessoa, passar a mão na cabeça. Mas ser amável é ser sincero. Falar para ela o que está errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser corrigido. Assim como um cirurgião, ele precisa abrir uma ferida, para fazer uma ferida com o seu bisturi para sarar uma pessoa. Às vezes um amigo, ele precisa também fazer uma ferida no outro amigo para poder sarar ele de alguma coisa. Então, seja sincero com as pessoas. Isso também muito nos relacionamentos. Então, tem casais que vai deixando as coisas... vai ficando indiferente um pelo outro. E aqui, o autor, ele fala muito sobre que o amor, ele tem que ser firme. O amor, ele tem que ser... Fui interrompida. O amor, ele tem que ser firme. E o cônjuge, o casal e a amizade também, nós não podemos deixar que as coisas continuem como estão quando não estão bem. Então, as pessoas percebem que uma situação não está bem, elas vão empurrando com a barriga, vão ficando indiferentes. E
como que você demonstra amor nessa situação? Você tem que falar: eu não vou ficar sentado em silêncio e deixar que arruine o relacionamento. De quando em vez, quero perguntar aos casais em aconselhamento: quando se importarão bastante para ficar furiosos e dizer: quero que o nosso relacionamento funcione e não vou me conformar com essa situação? Quando existe o amor, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira se dispõe a confrontar o outro. Da mesma forma, por causa da amabilidade, os pais às vezes têm que confrontar os filhos e dizer não. Então, ser sincero às vezes não é algo agradável, mas é você demonstrar amor pela pessoa. Então, se um relacionamento não tá legal, você precisa confrontar pelo amor, pela amabilidade, porque senão as coisas vão água abaixo. E em relação aos filhos também, dizer não. Amigo, diga para o outro: olha, você está errando, você está sendo preguiçoso, você pode mais, esse seu comportamento não está certo, você precisa corrigir. Um homem afia o outro homem. Então nós vamos melhorando no nosso relacionamento com as pessoas que nos amam. E ser sincero é uma atitude de amor. Aqui o livro ainda diz assim: como saber se devemos confrontar uma pessoa? Como saber quando devemos ser firmes e não complacentes com ela? Faça 2 perguntas. Primeiro, estou realmente interessado no bem-estar dessa pessoa? Segundo, estou fazendo um comentário desinteressadamente ou eu pretendo ficar por perto para ajudar o meu amigo a mudar? Às vezes, bondade significa ser sincero, importar-se o bastante para confrontar e dizer: eu não vou deixar você se destruir, não vou ficar parado observando você estragar a sua vida. Então, nós agimos com amabilidade quando nós somos sinceros com as pessoas. Quando às vezes nós precisamos ferir, falar algo que talvez ela não vai gostar de ouvir, mas é para o bem dela. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 27:6 que leais são as feridas feitas pelo amigo. Porque o amigo, quando ele aponta algo que precisa mudar, é porque ele ama. E minha avó sempre dizia: aquele que te faz chorar, quer o teu bem. Então, seja sincero com as pessoas que estão à volta. Você vê que tem um amigo que está tendo um mau comportamento, está fazendo escolhas erradas. Se você ama essa pessoa, chega para ela e fala: olha, corrige, confronta, abra os olhos dessa pessoa. Porque é o que um amigo faz. Ele faz as feridas, mas para que elas possam curar a pessoa. E o 5º comportamento que nós precisamos ter para demonstrar amabilidade é sermos espontâneos. Espontâneos é agir quando temos a oportunidade. Então, lá em Gálatas 6:10 diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, quantas pessoas às vezes têm a oportunidade de fazer o bem, têm a oportunidade de ser sincero e corrigir um amigo, têm a oportunidade de ter empatia, mas ela fala: deixa para depois, agora deixa para lá. Então, e muitas pessoas culpam o tempo. Então, aqui a palavra diz que o maior inimigo da bondade é a falta de tempo. Com que frequência dizemos: eu estou muito ocupado, não tenho tempo para me envolver, vai atrapalhar a minha agenda, tenho minhas prioridades e meus problemas para resolver. Estou ocupado demais para ajudar um vizinho, estou ocupado demais para ajudar uma criança, estou ocupado demais, não tenho tempo. Se essa é a sua resposta, então você realmente está ocupado demais, porque o ministério da amabilidade é para todos. Ser amável exige um preço. Qual que é o preço que nós pagamos? Primeiro, com o nosso tempo. Então, quando eu vou demonstrar amabilidade para uma pessoa, eu vou dedicar o meu tempo a ela. E outra que muitas vezes você vai ter que ajudar mesmo. Quer dizer, você sabe que tem alguém precisando de algo, não adianta você falar: vou orar pela pessoa, mas se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. E na Bíblia tem o exemplo do bom samaritano. Então, o homem havia sido assaltado, estava jogado na estrada, e passou o sacerdote, passou várias pessoas por eles e não ajudou, porque elas não tinham tempo. Mas um samaritano que, na verdade, não poderia ter um relacionamento com essa pessoa, porque na época havia uma briga entre eles,
o samaritano ele despendeu o seu tempo e o seu dinheiro, porque ele pagou todas as despesas daquele que foi ferido. Então, se você quer aparecer mais com Deus, aparecer mais com Jesus, ter uma imagem semelhante mesmo ao seu Deus, demonstre amabilidade. Seja sincero com as pessoas que você ama. Se for preciso, corrija. Mostre o que elas precisam melhorar. Se você está num relacionamento que você vê que está indo por água abaixo, não seja indiferente. Porque o amor, ele confronta. O amor, ele questiona. Sabe? Tenta e seja sincero. Às vezes é uma conversa difícil, mas ela é importante. As pessoas, elas fogem do confronto. Elas fogem daquelas conversas difíceis. Às vezes você tem um funcionário que talvez não esteja na mesma sintonia que a sua. E por que vocês não confrontam? Porque você não chega e confronta com amabilidade. Não é com grosseria, é com amabilidade. Porque boas palavras reconstroem relacionamento. Então, ter palavras boas, ser empático com as pessoas, ser sensível à dor dos outros, ser uma pessoa que apoie os outros. Isso é uma escolha. Quando você acorda de manhã, como eu disse no início, você faz uma escolha. A roupa que você vai vestir e as atitudes que você vai ter naquele dia. Então, escolha ser uma pessoa que revista-se de bondade, benignidade, longanimidade e misericórdia. Porque assim Deus é para conosco. Então, como eu disse no início, nós precisamos demonstrar amabilidade, primeiro porque Deus, ele é amor. Porque Deus, ele demonstra a sua benignidade para conosco. E segundo, porque é assim que nós queremos que os outros nos tratem também. Em Mateus 7,12 diz: assim como você quer ser tratado, trate os outros também. Então, se você está em um ambiente em que todo mundo é grosseiro, comece por você demonstrar amabilidade. Então, a mudança que a gente quer ver no mundo começa pela gente. Então, quando o autor ele fala assim, poder para transformar a sua vida, nós estamos vendo ao longo dessas lives que começa pela gente. É a nossa atitude. Independe se a outra pessoa é boa. Então, eu não vou demonstrar amabilidade quando eu sentir vontade de demonstrar. Não, é uma escolha sua. É uma escolha consciente. É independente se eu gosto ou não de uma pessoa, eu preciso demonstrar essa amabilidade. Não é porque eu não gosto de uma pessoa que se ela vir me contar que ela alcançou algo que eu vou acabar com o sonho dela, que eu vou jogar um balde de água fria. Não. Eu posso apoiá-la. Eu posso me alegrar com ela. Não é porque eu não gosto dela. Mas nós precisamos aprender a desenvolver isso em nós. Desenvolver uma habilidade além daquilo que nós sentimos. Porque os nossos sentimentos são enganosos. Então, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis, se você tem uma equipe que você lidera e às vezes existem conflitos, demonstre amabilidade. Não importa se você é líder, seja um líder sensível à dor do outro. Tenha empatia pela dor do outro. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Dê apoio, encorajem as outras pessoas. É tão difícil quando às vezes você começa a realizar um projeto e aí tem pessoas que você espera que ela te mande uma mensagem, nossa, que legal isso que você fez. E algumas pessoas nem se manifestam. E aí você fala assim, nossa, por que aquela pessoa não falou, olha que legal que você fez. É tão duro quando a gente realiza algo e ninguém se empolga com a gente, né? A gente comemora sozinho. Então não seja esse tipo de pessoa. Se existe alguém ao seu lado que realizou algo, que colocou um projeto, não critique, não diz, mas agora na crise, na pandemia não vai dar certo não. Não seja esse tipo de pessoa, porque Deus, Deus ele dá apoio, Deus ele encoraja. Então nós vimos o exemplo que Deus encorajou Josué, nós vimos que Deus encorajou Moisés, Deus encorajou Paulo, Deus encorajou Gideão. Gideão se sentiu o menor de todos. Gideão, ele se sentia com medo, mas Deus disse para Gideão, não, Gideão, você é um homem corajoso. Ele não se sentia corajoso. E Deus disse para ele, vai na tua força que você vai vencer. Gideão, meu Deus do céu, eu sou o menor da minha casa, minha família é a mais pobre. Quando a gente se sente o mais desprezível de todos, e às vezes uma palavra de um amigo fala, não, você tem capacidade, você vai conseguir. E aquilo te encoraja e realmente você consegue. Seja esse tipo de pessoa que encoraja as outras pessoas, não aquela que joga um balde de água fria.
Então, a palavra de Deus diz: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Não é porque você é um líder que você não pode se sensibilizar com a dor, às vezes, de um funcionário, de alguém que está sob sua liderança, porque Jesus, ele era movido por íntima compaixão. Quantas vezes ele curou porque ele via a dor das outras pessoas e ele era movido por uma compaixão pelas pessoas. E aí ele as curava, ele as abençoava. E nós precisamos ser assim também. Não importa, muitos líderes, principalmente líderes, quantos pais, quantos chefes, às vezes tem alguém sobre um filho, um funcionário que não está bem, tá um relacionamento ali que não está alinhado e ele vai sendo indiferente. Mas se você quer demonstrar amabilidade, a palavra que diz que nós precisamos ser sinceros, que às vezes nós precisamos mostrar para as pessoas aonde elas estão errando, estar ao lado dela para corrigir, porque um bom amigo, ele corrige o outro amigo. Um homem afia o outro homem. Então, se você quer, a partir de hoje, ter relacionamentos mais amorosos, se você quer demonstrar a amabilidade, primeiro porque você vai estar demonstrando o caráter de Deus na sua vida, você vai estar sendo semelhante ao seu Deus. Segundo, porque é assim que você também quer ser tratado. Então, seja sensível à dor do outro. Dê apoio às outras pessoas, encorajem. A morte e a vida está na nossa língua. Tenha empatia pelo sofrimento do outro. Seja sincero e seja espontâneo. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem. Oi, Amanda, chegou no finalzinho, né? Tá perdoada. Então, esses eram os ensinamentos que esse capítulo do livro trouxe para nós demonstrarmos amabilidade. Porque assim como eu quero ser tratado, eu preciso tratar as outras pessoas também. Aí, aqui diz assim, a questão é a seguinte: há tantas maneiras de demonstrar amabilidade quanto há pessoas carentes dela. Permita-me sugerir-lhe um projeto esta semana. Faça uma lista de 7 pessoas a quem você pode demonstrar amabilidade. Anote também como você poderia ser amável com elas essa semana. Depois, peça a Deus que lhe dê uma oportunidade de ser amável com ela, com pelo menos uma delas por dia nesta semana. Talvez se surpreenda com a sensação de bem-estar que terá e provavelmente descobrirá que está ultrapassando sua cota. Então, nós precisamos sermos mais amorosos. Nós precisamos demonstrar amabilidade, seja da nossa família, seja com o nosso chefe, com os nossos liderados, aonde nós estivermos. Por quê? Se nós queremos ser tratados com amabilidade, nós precisamos também tratar os outros com amabilidade. Então, esse era o resumo de hoje do livro, tá? O próximo tópico que nós vamos tratar é Tendo uma Vida Boa. É o 8º. Esse livro, eles são 12, então só faltam 1, 2, 3, 4, só faltam 5 tópicos para a gente encerrar ele. Então, ainda tem Tendo uma Vida Boa, Aquele com que se pode contar, Um método da brandura, Desenvolvendo o domínio próprio e Uma vida produtiva. Então, se você perdeu as outras lives, elas estão salvas no IGTV e também no canal do YouTube, tá bom? Então, vocês entenderam? Foi claro? Alguém quer fazer algum comentário? Hoje eu tive umas intercorrências, porque o Zeca tá dormindo ali, ó. E ele quis sair e depois não quis sair. Aí eu precisei parar a live. Amanda chegou no finalzinho. Bom, pessoal, essa era a mensagem de hoje. Se vocês perderam o início, depois vocês iniciam, tá bom? E eu agradeço quem esteve aqui num domingo, 10 da manhã, né? Para estar me ouvindo. Muito obrigada, que vocês tenham um bom domingo e eu espero vocês na nossa próxima live. Eu tenho aprendido muito com esse livro. Às vezes no decorrer da semana, às vezes fica vindo alguns ensinamentos dele na minha cabeça e nós precisamos realmente rever o nosso comportamento. Nós precisamos sair do piloto automático. E muitas vezes nós ficamos esperando sentir o amor, nós ficamos esperando sentir vontade de fazer o bem. E a Bíblia nos ensina que o nosso coração ele é muito enganoso e que primeiro nós precisamos agir com amor. E quando Deus fala para nós agirmos com amor, não é primeiro você espera, não.
Haja com amor. Como que eu ajo com amor? Quando eu perdoo, quando eu falo palavras boas para as pessoas, quando eu encorajo elas, quando eu dou apoio, quando eu tenho empatia, quando eu sou sincero com um amigo, quando eu vejo que ele está fazendo uma cagada. Isso é demonstrar amor. Não tenha medo, às vezes, de corrigir um amigo, porque se você realmente está interessado no bem dele, nós precisamos muitas vezes cutucar a ferida, mas ficarmos do lado dessa pessoa para ajudar com que ela cicatrize essa ferida. Então, é diferente quando às vezes a gente fala que quer ser sincero e joga umas coisas na cara da pessoa e vai embora e deixa ela com a dor dela sozinha. Não. Mas um amigo de verdade, ele faz a ferida, ele fica ali do lado para ajudar com que ela cicatrize aquela ferida. Ele fica ali do lado, ajudando ela a tomar boas decisões, instruindo ela com boas palavras, encorajando essa pessoa a tomar boas decisões. Então, seja um bom amigo, seja um bom líder, seja um bom chefe, seja um bom funcionário, seja um bom filho, seja um bom cônjuge, um bom companheiro. Como? Sendo sincero. Muitos casamentos, muitos relacionamentos se perdem porque vai perdendo a sensibilidade. Um vai deixando de ser sensível à dor do outro. Porque você fala assim, ih, você está sofrendo por isso é bobeira. Mas a dor do outro não é a sua dor. E nós precisamos chorar com os que choram e sorrir com os que... e se alegrar com os que se alegram. Então, não aprenda a confrontar. Então, se você ama uma pessoa, se você está em um relacionamento, se você tem um funcionário que às vezes não está alinhado, você quer que isso funcione? Confronte. É confrontar com amabilidade, que é para o bem, é para a cura, é para que as coisas deem certo. Porque se a gente for deixando a vida levar, você começa a ignorar algumas coisas, a gente vai gerando uma indiferença dentro da gente. E a indiferença, ela destrói os relacionamentos. Ela destrói amizades, ela destrói relação entre pai e filho, entre cônjuges, companheiros. Então, não seja uma pessoa indiferente. Seja com as pessoas do seu trabalho, seja na sua família, seja com amigos, seja com pessoas que você nem goste. Porque agir com amabilidade é independente do que você sente. Você gostando ou não da pessoa, nós precisamos ser como Jesus era. Movidos por compaixão e agir com amabilidade. Bom, eu acabo sempre me empolgando e falando mais daquilo que eu deveria falar. Mas era essa a mensagem para hoje. Eu desejo um bom domingo, que vocês possam descansar e estar comigo aqui na próxima, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que entrou. Que tenha um ótimo domingo. Fiquei muito feliz com quem entrou aqui, tá? E que compartilhem com algum amigo, marque. E todas as lives estão salvas, então se você perdeu alguma, obrigada, Jaque. Então se você perdeu alguma, volta lá no IGTV, no YouTube, vai assistindo e anote, porque isso aqui não é só um bate-papo, isso aqui é um estudo, então nós precisamos anotar, porque a nossa cabeça ela esquece, nós somos esquecidos. Mas seja sábio, anote, que nós possamos crescer, que nós possamos realmente desenvolver um poder para transformar a nossa vida. Nós fazemos isso com a ajuda de Deus e do Espírito Santo. Que vocês tenham um bom domingo, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Um abraço, beijo!